Querido diário, o tema desta semana é: você não precisa se tornar nada. Você precisa assumir quem você já é. Essa frase veio muito forte para mim nos últimos dias e tem tudo a ver com um processo que eu estava vivendo, que é exatamente sobre isso. Quantas vezes nas nossas vidas a gente se distrai com base nessa busca de que a gente sempre precisa se tornar alguma coisa? E eu vejo que isso está muito baseado numa cultura de escassez que está muito impregnada, né, no nosso inconsciente, na sociedade como um todo, que é sempre essa coisa da gente olhar para falta, para o que falta. Sabe aquela coisa? Olha o copo meio cheio ou meio vazio? É como se houvesse sempre um ímpeto natural de sempre olhar para o que falta. E quando a gente traz isso para o contexto do autoconhecimento e até contextos profissionais, financeiros, enfim, a gente sempre acaba olhando para o que está faltando. E aí, naturalmente, a gente fica nessa busca incessante de sempre acreditar que a gente precisa se tornar alguma coisa. Então, eu vou trazer o processo que eu vivi para ficar um pouco mais claro a mensagem que eu quero passar para vocês no querido diário dessa semana. Aconteceu uma coisa comigo que gerou um gatilho em mim nesse sentido de, ok, eu preciso buscar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso me tornar algo, tá? E aí, no meu caso, isso aconteceu no contexto profissional. Então, houve um estímulo externo, tá? Que me fez ter essa sensação de que o que eu já tenho de conhecimento hoje, o que eu já tenho de bagagem hoje, de experiência hoje, não é o suficiente. Eu preciso de mais. E isso fez querer começar a buscar uma graduação. Então, assim, nossa, eu acho que é isso, esse é o caminho, eu vou fazer isso. Só que, perceba, isso aconteceu, esse desejo por essa nova graduação veio através de um gatilho, do que uma pessoa falou pra mim. E aí, através disso, eu entendi, nossa, então eu acho que eu preciso de mais. E eu tô contando isso aqui pra vocês, mas isso no dia a dia acontece de forma muito inconsciente, que se a gente não está presente, o negócio vai levando e a gente nem sabe da onde vem, tá? E aí veio este desejo, e aí eu comecei a fazer uma movimentação de, tá, será que é isso? Acho que é isso. Mas daí eu comecei a parar pra me analisar, pra silenciar, para entender se aquilo era genuíno, se aquele desejo era genuíno, se eu queria mesmo fazer aquilo. Eu até, no momento que eu fui começar a buscar essa graduação, as informações, eu comecei a sentir uma contração, um peso. E a gente olha para o desenho humano, por exemplo, para a nossa autoridade interior, que fala muito sobre a forma como a gente toma decisões. Eu tenho autoridade sacral. Então, a melhor forma de eu tomar grandes decisões, principalmente as grandes decisões, ela vem muito através do meu corpo, tá? E no desenho humano a gente aprende que as nossas decisões, elas vêm do nosso corpo e não da nossa mente, né? As decisões alinhadas. Então, por eu ter uma autoridade sacral, essa minha tomada de decisão alinhada, ela vem muito através do meu sacral, que é um lugar muito de sim e não, muito instintivo de sim e não naquele momento. E quando eu tive acesso a esse estímulo de fora, que me fez achar que eu precisava fazer uma graduação, quando eu estava pesquisando ali na graduação, eu senti uma contração, era um não gigante que estava dentro de mim. E o não, normalmente, para quem tem autoridade sacral, quer dizer, não, isso não está alinhado, não, a gente não tem energia para isso, não, a gente não vai conseguir sustentar isso energeticamente. E aí, quando eu senti essa contração no meu corpo, eu falei, pera, eu vou silenciar um pouco, eu vou ficar um pouco comigo para entender se esse é um desejo genuíno ou não.
Resumindo, eu fiz até uma tiragem de tarô, que é uma ferramenta que eu utilizo para me conectar com o meu inconsciente, para eu ganhar clareza, para eu ganhar direcionamento. E eu vi ali, eu entendi que aquele desejo não era genuíno. Que a intenção por trás daquele desejo era buscar uma validação, buscar uma segurança interna, uma falsa segurança interna. E estava muito baseada nesse lugar de escassez, de que eu preciso, o que eu já sou, o que eu já tenho, não é o suficiente. Eu preciso me tornar algo, e quando eu me tornar este algo, aí então eu serei suficiente. E a gente sabe que é uma ilusão, porque quando a gente está nesse mood da falta, a gente opera na vida como se fosse uma cuia sem fundo, sabe? Imagina um copo furado, você coloca água ali, aquilo nunca vai ser o bastante, aquela água nunca vai preencher, porque sempre vou precisar de mais uma coisa. Igual nesse exemplo que eu tô trazendo para vocês, do contexto profissional. Eu sempre vou precisar de mais um curso, de mais uma formação, de mais um estudo para que eu possa ocupar o meu lugar, para que eu possa me sentir mais segura. E também para que eu possa agradar, para que eu possa ser validada pelo outro, para que eu possa ser respeitada, ou até mesmo, muitas vezes a intenção é provar, eu vou fazer isso para provar isso para alguém, ou até mesmo para mim mesma. Então você percebe que por trás desse desejo existem ali intenções disfuncionais, intenções do ego, intenções sempre com base na falta. Então, quando eu entendi que esse meu desejo, ele estava baseado em tudo isso, eu falei, não, isso é distração. Isso é distração do meu caminho. Isso é um desejo falso. Um desejo falso em relação à minha essência. E aí me veio essa frase de que você não precisa se tornar nada. Você precisa assumir o que você já é. Então, eu quero que você reflita na sua vida. Eu trouxe esse exemplo de contexto profissional, mas isso vale para tudo. Isso vale para profissional, para relacionamentos, para financeiro e principalmente para a relação com nós mesmas. Porque quantas vezes a gente fica com essa sensação de insuficiência, de incapacidade, onde é sempre essa busca por mais, é sempre essa busca por se tornar-se algo. E isso eu vejo que se intensifica quando a gente entra no caminho do autoconhecimento e a gente é uma armadilha. Eu vejo como essa é uma das armadilhas na jornada do autoconhecimento. Da gente sempre achar que falta, eu preciso conhecer mais sobre os meus traumas, mais sobre os meus padrões, mais sobre os meus dons, os meus talentos, os meus defeitos. Eu preciso fazer mais uma terapia, mais uma ferramenta. Eu preciso essa coisa insaciável mesmo de querer mais para sentir essa suficiência, para sentir essa capacidade, esse preenchimento interno. Porém, essa busca insaciável por mais, se ela for baseada em escassez, baseada em desejos falsos, nunca vai ser o suficiente. Você pode ler não sei quantos mil livros, fazer não sei quantas mil terapias, mapa astral, desenho humano, terapia, todo tipo de terapia, ler todos os tipos de livro, ir em todos os tipos de retiro, fazer tudo. Essa sensação de não preenchimento sempre vai permanecer. Por quê? Porque a intenção, a motivação, ela tá nisso, no eu preciso tornar-se algo para quem? Para alguém, para provar algo, para me validar, para ser amada, para ser aceita, para ser vista. Então, a gente precisa sempre lembrar e desenvolver esse olhar para o que você já tem, para o que você já é. E eu posso te garantir que você já é muita coisa. Quando eu estava nesse processo, eu parei para olhar.
caramba, eu já sou muita coisa, eu já tenho muita experiência, eu já tenho muita bagagem, eu já tenho muito estudo, eu já tenho muito conhecimento dos meus dons, de quais são as minhas habilidades, os meus talentos. Então, assim, o foco é mudança de foco. O quanto eu já estou colocando tudo isso pro mundo. Porque aí, na maioria das vezes que a gente está nesse lugar, nessa busca insaciável por tornar-se algo, de que sempre falta algo, a gente não está colocando em prática o que a gente já tem. Então, vou dar um exemplo. É igual, que é muito comum, assim, né? Eu vejo que é igual você. Eu vou fazer um curso, por exemplo, nas terapias holísticas, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma formação de desenho humano para me tornar analista. Aí você faz a formação e aí você não coloca em prática. Você não tá atendendo, você não tá colocando em prática, você não tá colocando isso pro mundo. Você só tá acumulando informação. Aí, você termina a formação e você fala, eu acho que eu preciso de mais, eu preciso de um outro curso de desenho humano, eu preciso fazer uma outra coisa, ou uma outra ferramenta, porque essa daqui não é o suficiente. Percebe? Você já tem o conhecimento ali. Você tá colocando em prática? Então, é muito comum esse processo acontecer. A gente fica na busca insaciável, mas o que a gente já tem, o que a gente já é, a gente não tá colocando pro mundo. Então, eu vejo que a gente precisa começar a estar presente para observar o que eu já sou, o que eu já tenho de dons, de talentos, de habilidades, de experiências. Isso, por exemplo, no contexto profissional, o que eu já tenho de habilidade, o que eu já tenho de conhecimento, o que eu já tenho de bagagem. O quanto disso eu já estou colocando no mundo. O quanto disso eu já estou me expressando. Se a resposta for não estou colocando no mundo, começa a colocar. Começa a colocar, você não precisa de mais. Você precisa colocar no mundo o que você já tem, o que você já é. Quando a gente traz para o contexto de relacionamentos. Eu queria mais disso no meu relacionamento. Eu queria que meu parceiro, minha parceira me desse mais disso. Eu preciso mais disso. Aí você traz pra você. O quanto eu já tenho isso em mim. O quanto eu também estou dando. O quanto eu tô dando isso. Não, eu não tô colocando isso no mundo. Não tô dando isso dentro da minha relação. Isso que eu tô pedindo, eu não tô dando. Dê. Quando a gente traz para um panorama geral ali, né, de você como essência, olha para os seus dons, olha para os seus talentos e não me venha falar, não, eu não tenho dom, eu não tenho talento. Todo ser humano, né, encarnado nesta terra tem dons, tem talentos, tem formas de ser que são únicas e que o mundo precisa que você seja dessa forma. Coloque esses dons em movimento, coloque esses talentos em movimento. Isso não é só no trabalho, é na vida, é nas relações, é com você mesmo, é simplesmente por colocar isso pro mundo. Todo mundo tem dom, tem talento. O quanto disso você está colocando em movimento? Lembra de quando você era criança? O que você gostava? Quais eram suas paixões, seus interesses, a sua forma de ser espontânea? O quanto você coloca isso em movimento hoje na sua vida? No seu trabalho, nas suas relações, na sua rotina com você mesma? Eu, por exemplo, eu lembro que a minha criança, a Camilinha, ela era uma criança muito engraçada. Eu vejo minhas fotos, a maioria das minhas fotos eu tô fazendo careta, eu tô fazendo graça. Então eu tenho essa coisa do humor, da graça, da leveza. Aí eu tenho que parar pra pensar, o quanto eu tô trazendo isso pra minha vida, o quanto eu tô me tratando dessa forma, levando a minha vida, o cotidiano, o dia a dia dessa forma, o quanto eu tô levando isso pras minhas relações, o quanto eu tô levando isso pro meu trabalho.
Percebem? Isso já existe. Você já é. Você já tem. Você não precisa se tornar nada. E aproveito para fazer essa relação também e até trazer aqui algumas anotações que eu fiz, porque esse tema, ele me lembrou que alguns anos atrás, acho que foi lá na pandemia, o Murilo Gun, eu não sei se vocês conhecem ele, mas ele sempre falou muito sobre criatividade, e hoje ele fala sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade. Ele fez um curso gratuito de criatividade. E eu assisti, foi maravilhoso. E aí eu peguei as anotações que ele falou uma coisa que era muito importante, que é sobre o desaprender. E eu vejo que o autoconhecimento é muito sobre isso. É sobre a gente desaprender muitas das coisas que a gente aprendeu a ser ao longo da vida. E aí, eu trouxe aqui uma frase que é do Reverb, que eu anotei essa frase dentro desse curso, que diz assim: o fracasso é não assumir o seu nariz. O fracasso é não tirar a sua máscara para resgatar a sua naturalidade. Então, o caminho de autorrealização, o caminho para a gente sentir esse preenchimento, né, que é o oposto de quando a gente está nesse lugar de preciso me tornar, preciso ser mais, preciso fazer mais, que está completamente conectado com essa falta, né, com essa escassez. Ele é um processo de desaprender. E aí, eu queria conectar isso com... Existe uma metodologia, um caminho, que é o caminho do Pathwork, que é uma das bases do meu trabalho. Eu quero, inclusive, trazer mais do Pathwork para vocês aqui, que é um caminho muito profundo de autotransformação. E no Pathwork, a gente aprende que existem os 3 eus. Então, a gente tem o eu superior, a nossa essência, vamos dizer assim. A gente tem a sombra e a gente tem a máscara, tá? E aí, eu quero que vocês pensem essas 3 camadas como se fosse uma bolinha dentro da outra. Então, pensa que... Deixa eu colocar aqui. Pensa que a sua essência, quem você é, a sua essência, ela é um núcleo. Tá? Ela tá no centro, ela é um núcleo de tudo. Aí depois tem uma camada em torno deste núcleo que é as suas sombras. As sombras, elas são as nossas feridas, né? As nossas feridas profundas, as nossas dores. E essa camada, ela se desenvolve, vamos dizer assim, quando a gente tá lá, criancinha, e aí a gente começa esse processo de... A gente encarnou. Opa, encarnei aqui. Eu só vou trazer a visão dessa vida, porque a gente poderia falar de outras vidas, de coisas transgeracionais, mas vou me ater apenas a esta encarnação, porque senão a gente perde o fio da meada aqui no vídeo. Então, a gente nasce na nossa espontaneidade, na nossa naturalidade, tá? Por isso que a gente, nesse trabalho, né, de reconexão com o propósito, a gente sempre volta para a nossa criança. Então, a gente estará na nossa naturalidade e a gente vai para a vida. Nasceu, começou o jogo da vida. E aí, a gente começa a viver as experiências da vida, e natural, todo mundo, independente se sua criação foi boa, se foi ruim, enfim. A gente vai viver experiências que vão nos gerar feridas. Né? Feridas internas, feridas de rejeição, de abandono, de traição, de humilhação. E essas feridas, elas estão muito conectadas com a nossa sombra, né? Com essa parte da sombra dentro de nós. E que não é a coisa ruim, não é coisa ruim. É como se, inclusive o Pathwork traz isso também, é como se é a sua luz distorcida, né? Num polo de distorção. Aí a gente tem essa camada da sombra. E depois a gente tem a camada das máscaras, que são as máscaras que a gente coloca
para justamente não olhar para as nossas sombras e a gente coloca essa máscara pro mundo. A máscara, ela tá muito conectada com essa coisa do ego mesmo, de quem a gente acha que precisa ser, da forma que a gente acha que precisa se comportar, né, com base nas nossas crenças, nas nossas criações, e que a gente, eu acho que se eu for assim, eu vou ser aceita, eu vou ser amada, eu vou ser validada, eu vou ser vista. Então eu vou colocar esta máscara, mesmo que isso não seja quem eu sou em essência, mas eu vou colocar esta máscara para ir pro mundo, para buscar ser amada, ser vista, ser validada. E naturalmente, quanto mais máscaras a gente vai colocando, pensa nessas camadas. Quanto mais camadas de máscaras a gente vai colocando, e que todo mundo usa máscaras nesse sentido que eu tô falando, tá, gente? Não é no sentido, eu sou falsa. Você usa máscara, você é falsa, você não é verdadeira. Eu tô trazendo um processo do nosso desenvolvimento, tá? Então, todos nós temos máscaras. E a gente trabalha no autoconhecimento o quê? Justamente dissolver essas máscaras. Então, quanto mais máscaras a gente vai colocando, mais camadas a gente vai colocando, e mais a gente vai se distanciando do núcleo, do centro, de quem eu realmente sou. Todo mundo passa por esse processo, todo mundo vive isso. E o caminho é justamente o quê? A gente, através do autoconhecimento, da autoobservação, a gente encarar as máscaras que a gente usa ao longo das nossas vidas e dissolver, e tirar. Então, isso que eu trouxe para vocês, de que você não precisa se tornar nada, você precisa assumir quem você já é esse processo da gente olhar para as máscaras que a gente coloca ao longo das nossas vidas, as coisas que a gente aprende ao longo das nossas vidas, a forma que a gente aprende que a gente devia ser, quem a gente devia ser, quem a gente precisa estar sempre se tornando para, normalmente, é sempre essas necessidades humanas, para ser amada, para ser vista, para ser validada, entende? Para ser aceita. Então, o caminho é o desaprender. O caminho é dissolver essas máscaras para chegar no núcleo. E é por isso que eu falo, não tem como viver um processo genuíno de autoconhecimento sem olhar para a máscara e sem olhar para a sombra. Não tem como. Entende? Não tem atalho. Porque a gente vai precisar dissolver. Pensa nessas camadas, nessas 3 camadas, a gente vai precisar olhar para a máscara, dissolver a máscara, olhar para a sombra, dissolver a sombra e chegar na essência. E assumir a essência. Assumir. Eu já tenho todos esses dons, eu já tenho todas essas habilidades. Eu olho para quem eu sou, o meu jeitinho único de ser. O meu jeitinho único de ser. Que só eu tenho. E que para uns não vai agradar, para outros vai agradar. Mas que eu estarei sendo eu. Eu estarei sendo eu. E isso é o que eu preciso. Isso é o suficiente para mim. E isso é o que o mundo precisa. Por mais que a gente acredite que não, isso é o que o mundo precisa. Às vezes, quando a gente tá ali na nossa espontaneidade, dá aquele medinho, será que vão me julgar? Que vergonha, o que os outros vão pensar? O mundo precisa daquilo. Você precisa disso. E aqui eu peguei uma outra frase que diz assim: ser demais e não ser de verdade. Que eu acho que tem tudo a ver com essa frase também do se tornar-se e tudo mais. O que você prefere? O que você vai escolher? Você vai escolher o ser demais, o estar buscando sempre mais, fazer mais, ser mais? Ou você prefere ser você? Olhar para o que você já tem, expressar o que você já tem, colocar o que você já tem para o mundo. A escolha é sua. Então, voltando para o meu processo, quando eu entendi que aquele meu desejo era um desejo falso, um desejo baseado em validação e tudo mais, eu falei, opa, já? Para. É distração.
Volta pro núcleo. Volta pro núcleo. E o querido diário dessa semana é justamente para que você faça isso. Pare, esteja presente, se auto-observe no seu dia a dia. Esteja atenta à motivação por trás dos seus desejos, das suas ações. É uma motivação baseada na falta, em achar que você sempre precisa se tornar alguma coisa, mais, fazer mais, ser mais, buscar mais? Ou é uma motivação genuína? É um desejo genuíno? É o expressar o que você já tem, o que você já é, ao invés de focar na falta. Perceba, não se distraia. Todos os dias, a gente fica no piloto automático, a gente facilmente se distrai do nosso caminho, se distrai da nossa essência. Os estímulos são inúmeros. E a gente precisa do orai e vigiai todos os dias para que a gente não se distraia do que a gente é, do que a gente já tem e o quanto disso a gente já está colocando no mundo. O quanto você já é o suficiente, o quanto você já tem dons e talentos, o quanto você já é. Você já é, você não precisa se tornar nada. E aí, eu tirei uma cartinha para complementar a mensagem e saiu a carta do eremita no tarô. E achei interessante porque o eremita, ele fala muito sobre esse caminho do autoconhecimento. Eu vou trazer a cartinha aqui para vocês. Então é uma mulher e ela tá nessa caverna em direção a esse portal, né? E tem um sol ali, uma paisagem. E eu vejo que essa caverna, ela é o nosso mundo interno, né? E a gente tá no caminho, nesse caminho da nossa autorrealização. E aí eu vou trazer aqui para vocês a mensagem, porque conecta muito com o que a gente conversou hoje. Essa chave sensível descreve uma jornada de busca da alma e destaca um renovado senso de sabedoria que tem o potencial de transformar radicalmente a sua vida. O poder intuitivo do eremita encoraja você a procurar seu próprio santuário interno, a fim de gentilmente desprender-se. E quando eu li desprender-se, eu li desaprender-se, porque eu já estava condicionada ali falando do desaprender. Desprender-se de quaisquer interferências ou distrações que não são saudáveis. Como você pode ativar a sua voz autêntica e não ser influenciada por interferências ou condicionamentos coletivos? Eu amo porque tudo se conecta. Ainda que a introspecção seja uma maneira nobre de iluminar a sua verdade, isso não significa que você precisa se fechar completamente para o resto do mundo. Com uma autoconsciência mais profunda, você pode manter um equilíbrio e uma compostura saudável, apesar das forças externas ou dos desafios ao seu redor. Esse é um lindo momento para você se reconectar com a quietude silenciosa do seu eu superior. Então, eu fecho o querido diário dessa semana justamente através da mensagem do eremita, trazendo isso, como você pode ativar a sua voz autêntica, os seus talentos, a sua autenticidade, a sua espontaneidade, o que você já é. Eu quero que hoje você pare para pensar, o que eu já tenho, o que eu já sou, o que eu já sou, o que eu já tenho para oferecer para o mundo. O quanto disso eu já estou colocando no mundo, eu já estou sendo. Se a resposta for não estou colocando, coloque. E se a resposta for já estou colocando, siga em frente e não se distraia.
E se esse vídeo te gerou vida, te gerou consciência, eu peço para que você curta ele, para que ele chegue a cada vez mais pessoas e gere vida para cada vez mais pessoas também. E se esse assunto tem a ver com o seu momento atual, não deixe de compartilhar aqui comigo seus comentários. A mensagem do querido diário dessa semana chegou para você. Então é isso, minha gente. Esse é o querido diário dessa semana e eu te vejo no próximo querido diário.